Três cores, uma só nação, no país dos cangurus, mantendo a tradição. Tricolor pelo mundo, firme nessa batalha, foco nessa missão, torcida na Austrália. 89, 91 ser campeão brasileiro, né? São Paulo ganha o seu terceiro campeonato brasileiro em 91, meio sofrido lá contra o Bragantino. E qual a importância desse título em si para você no São Paulo? Porque tem vários jogadores com a tua qualidade que passaram pelo São Paulo, mas um título brasileiro marca bastante. Isso marcou para você também, né, Ricardo? Marcou. Eu cheguei em 89, né? O São Paulo, eu notei uma coisa. O presidente o Juvenal me ligou, né? Falando da minha conta. Quem me foi pegar lá foi o Leco. O Leco era advogado, hoje o presidente. Né? Era para ficar 2, 3 dias, ficou 10 dias, porque eu alguns problemas, negócio de papelada. Eu vim para São Paulo. E para mim, eu sempre falo isso, o Careca, os jogadores da seleção, o Miller, todo mundo fala, pô, tu tinha a cara do São Paulo é maravilhoso, é muito bom jogar no São Paulo, em estrutura. E eu fui para São Paulo. E realmente, não é que foi surpresa, mas eu falo sempre que o São Paulo foi o clube mais organizado, junto com o Real Madrid, que eu joguei. Quando eu saí do São Paulo para o Real Madrid, o São Paulo não devia nada para o Real Madrid em relação à estrutura. Hoje, o Real Madrid realmente, profissionalmente, cresceu muito. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, o que é que acontece nisso tudo? Eu vou para o São Paulo e o Juvenal fala para mim, Ricardo, a gente precisa ser campeão, Eu notei no papo que, assim, não era para ser campeão logo na chegada, porque eu cheguei já com o campeonato andando, e o São Paulo ainda tinha dificuldade de classificar entre os 8. São Paulo não vinha bem. Só que a gente classifica entre os 8. Eu ainda cheguei a jogar 2, 3, 4 jogos. E aí a gente classifica e a gente entra entre os 8. E aí a gente embala. A gente embala e é campeão paulista. Logo em 89. Sim. E ao mesmo tempo a gente vai para a final do Brasileiro. Então foi maravilhoso aquilo ali. Perdemos para o Vasco. O Vasco tinha um belo time também, faz parte. E o campeonato vai, e depois a gente vai para a final com o Corinthians, perde do Corinthians. E em 91 a gente ganha. Ganha por quê? Deixa eu te falar. O São Paulo, eu vou falar uma coisa para vocês. Mas antes até de você falar por que ganha, eu até queria lembrar, porque eu lembro muito bem dessa época, como eu te disse, eu acompanhava já, né? Que nem você falou, a gente já tinha sido vice em 89, tinha sido vice em 90, e eu me lembro que os meus amigos da rua falavam assim, você vai ser trivice. Já tinha essa pressão, né, Ricardo? Isso. E aí, por que ganhou? Por que foi diferente dessa vez? Não é porque foi diferente. Deixa eu te falar, a vida, eu acho que você não vai ganhar sempre. E vou te falar, o São Paulo tem 8 anos sem ganhar aí, isso são ciclos, amigos, que acontece. O torcedor do São Paulo não costuma. Sabe por quê? Quando a gente ficou mais de 30, eu acho, sem ganhar, Palmeiras, são ciclos. É claro que o torcedor de São Paulo é exigente, ele quer ganhar. Qualquer clube é exigente, clube grande. Agora, uma coisa eu vou te falar, foi a experiência que foi dando. Os jogadores mais jovens foram criando casca, Cafu, Elivelto, Vitor. Então a gente tinha um belo time. As contratações, a vinda do Leonardo. Então, como eu te falo, você se fortalece. Antônio Carlos fez a zaga comigo. Enfim, você tinha um time à volta do Miller. Então você tinha um belo time. A gente tinha um time de alto nível. Eu sabia que aquele time ia deslanchar em algum momento e deslanchou. Não foi em 89. Alguns jogadores foram embora. Em 90 fortaleceu. E outra coisa, eu vou te falar o seguinte, velho. Porque vocês são muito novos. O futebol é uma mentira, assim, Os caras esculacharam com o Tele Santana, porra, quando a gente perdeu, porra. Repórter no Brasil destruíram, falaram que ele era pé frio. De uma hora para outra, Tele é o maior do mundo. Futebol só tem uma verdade, vitória. Estou te falando, me dá nojo por isso, porque quando as pessoas, parece que quando eu falo, Ricardo, não, eu falhei. Eu não fui zagueiro, eu tive falhas também. Qualquer um tem falha. Então a gente trata isso com uma mentira, uma enganação. O Tele foi o maior porque depois que ganhou, a gente foi campeão em 91. Quando a gente perde em 90, você não sabe. Primeiro, eu não sei se você sabe, eu machuquei nos últimos jogos, recuperei, o Tele não me botou para jogar. Os caras destruíram ele no outro dia no jornal. Como é que o cara tem um jogador de seleção brasileira, um capitão, e não bota para jogar o Rick? Destruíram o Tele Santana.
Aí é que eu digo do time. O São Paulo era diferente. O São Paulo tinha os cardeais, pessoas que seguravam. Hoje o São Paulo tem problemas políticos. É claro que tem, né? Então isso tudo é mentira. É mentira. Futebol é uma... olha, eu sei de tanta coisa que eu falo. Eu digo sempre. O Marco Aurélio fala para mim que o futebol é um confessionário. Tem coisa que você pode falar e tem coisa que você não pode falar. Então, muitas coisas que a gente pode falar, mas eu só estou desabafando nisso porque eu vi uma mentira, ninguém queria o Tele, pé frio, dirigentes chegaram mesmo, né? Então eu falava, caramba, aí de uma hora para outra é o maior treinador de todos. Mas sabe por que ele é? E quando vocês idolatram o Tele e falam, tem que idolatrar, você tem que idolatrar o São Paulo como era. Se é outro clube, manda embora, amigo. Se é outro clube, manda embora. O São Paulo era diferente. Então, eu acho que é uma mentira incrível sobre tudo isso. Quando fala do Tele, eu falei, pô, os caras arrebentaram com o cara. Por isso que eu tô te falando. Tá certo. Futebol, a única vitória, a única verdade é a vitória, entendeu? Eu só tô te falando isso pela grandeza do São Paulo. São Paulo tinha planejamento, São Paulo era um clube sério. Peraí, o Tele foi bem. O Tele tinha pessoas... um dos caras que defendeu muito o Tele lá é o Carlos Caboclo, que é o pai do presidente da federação, da CBF hoje, né? Rogério Caboclo, ele era um amigão do Tele e ele tinha eles tinham pessoas que se conversavam lá dentro, todos viam o trabalho. Eu estou te falando para vocês, se manda o Tele embora naquele momento, acabou. Ninguém ia falar mais do Tele. Não ia.